Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal se por um acaso ainda não for inscrito. E falar também para quem não viu, para quem não sabe ainda, que eu estou com outro canal, mais um canal, tá? O Assombrado não vai acabar, porque quem tá perguntando, nossa, você não vai mais participar do Assombrado? Vou, continua normal. Só abrir mais um canal paralelo com relatos, assim como aqui, só que sem assombração. O foco principal lá não é o sobrenatural, são histórias de vida. Histórias interessantes de serem contadas. Então lá é o espaço, ok? O link tá aqui na descrição deste vídeo aqui pro novo canal que se chama Conto pra Ana. Beleza? Então vai lá, se inscreve lá também, manda o seu relato lá também, se não tiver assombração no seu relato, manda pra lá. E é isso. E eu espero que gostem. E agora vamos para este daqui, porque aqui tem assombração. Então vamos, cadê? Vamos para o relato da rejeição à autovalidação. Vamos ver. Olá, Ana, meu nome é fulano, mas pode me chamar de fulano. Sou do Pará. Eu não vou falar o nome da cidade, não sei, né? Eu conheci o seu canal através da minha esposa e da minha sogra. Acredite, elas são fãs do teu canal assim de carteirinha. Chegam a se desligarem da terra só escutando os seus relatos. O meu relato é sobre a história de um amigo que com muita precisão falou-me sobre sua trajetória de vida. Acredite, que história! Olá, se não tivesse assombração já podia ir lá para outro canal, mas pelo jeito aqui tem. Nomes e lugares mencionados no relato já foram modificados. Muito obrigada. Por volta dos anos 70, na capital de um estado da região norte do Brasil, aconteceu esse relato, essa história. Chamarei aqui o nome do personagem principal de Horácio. Bem, existia um casal, acho que é isso, existia um casal recém-casados, cuja mulher, por sinal, era muito linda, a ponto assim de despertar interesses dos homens à sua volta, e apesar de casada, a moça nunca deixou de dar suas puladas de cerca, se é que me entende. O fato é que em uma dessas aventuras extraconjugais, essa moça acabou engravidando do amante. Desesperada, assim que tomou conhecimento da gravidez, travou uma guerra para tirar a criança. Chegou a fazer 16 tentativas para isso, usando medicação, uma medicação aí, não vai falar o nome. Diante inúmeras tentativas infrutíferas, a moça passou muito mal de saúde, trazendo assim à tona o terrível segredo, né? E seu marido descobriu sobre a gravidez e, logicamente, também tomou conhecimento do adultério, né? Tá ligado as coisas ali. Vocês devem estar se perguntando sobre o amante, né? O pai da criança. Bem, o cara, com medo, sumiu no mundo, sem deixar rastros, porque é muito fácil, né? Bom, apesar de todas essas mentiras, o marido, por amar muito a esposa, acabou perdoando, porém, com uma condição: que a criança, assim que nascesse, fosse criada pela avó materna. Assim que a criança nasceu, por sinal um menino, que apesar das inúmeras medicações para ter interrompido a gravidez dele, ele nasceu sem sequelas e chamaremos a criança aqui de Horácio. Então, logo após o parto, a mãe entregou a criança para a avó e viajou para São Paulo com o marido, com o propósito de recomeçar a vida. Passaram-se 7 anos. Durante esse período, o casal teve mais 2 filhos, um menino e uma menina, enquanto Horácio cresceu criado pela avó, sem nunca sequer conhecer os seus pais ou obter contato. Passado todo esse tempo, a família resolveu voltar.
E quando chegaram, Horácio ficou super feliz. O sonho da vida dele se tornou realidade. Finalmente teria sua tão sonhada família. Só que as coisas não foram do jeito que ele pensava. Com a chegada da mãe, Horácio passou a morar com os pais e com seus irmãos. A vida da criança de 7 anos já não era fácil, imagina agora. Era notório, por todos, a rejeição que o menino recebia. Ninguém havia falado para o garoto que ele era um filho bastardo, fruto de um relacionamento extraconjugal. Horácio não conseguia entender o porquê dos irmãos dele, por que os irmãos dele eram tão bem tratados enquanto para ele só havia desprezo. Era nítida a rejeição do pai. Colocavam a criança para trabalhar em casa e cuidar dos seus irmãos. Nunca compravam roupas ou calçados para o Horácio. Sempre eram as sobras dos outros. O tempo foi passando, o Horácio completou 12 anos e nessa época, já com mais compreensão, Horácio tinha revolta. Queria morrer, pois sabia que para a família ele não tinha valor algum. Certo dia, o pai de Horácio, após uma grande discussão com a mãe, chamou o menino em um canto e pela primeira vez o pai teve uma conversa com o garoto. Horácio criou uma grande expectativa, né? Sentiu que poderia ser um laço de afeto com o pai, porém não era nada disso. O pai chamou a criança para revelar o tão terrível segredo da família, despejando com todo furor a grande maldição que ele era para aquela família. Chegando ao ponto de contar os detalhes da traição da mãe e das inúmeras tentativas que ela fez para tirá-lo. Ai, Senhor. Continuando. O mundo caiu para Horácio. Como que uma criança de 12 anos poderia sustentar tantas informações? Realmente não foi fácil. Não é qualquer informação, né? Essas informações e passadas dessa forma. Após a terrível conversa com o pai, que agora era o padrasto, Horácio procurou a mãe, que lhe confirmou todas as informações e ainda acrescentou que nunca lhe amou, que queria que ele nunca tivesse existido. Passados alguns dias, Horácio começou a perceber reuniões que ocorriam na casa ao lado, pois onde moravam era uma área de grande terreno e tinha 2 casas, uma onde eles moravam e outra um pouco mais afastada. Era como um barracão fechado, onde ninguém morava, porém, de vez em quando, via os seus pais e algumas pessoas de vestes brancas fazerem reuniões ali. Como nunca o chamavam para participar, ele não sabia ao certo o que ocorria naquele lugar. O fato é que em um determinado dia, os pais de Horácio, em uma dessas reuniões, levaram as 3 crianças para participar. Quando chegaram lá, Horácio viu que no chão do barracão, que era de piso vermelhão assim, pois antigamente isso era muito comum aqui na região, fazerem os pisos de cimento queimado com coloração vermelha. Mas o que mais impressionou o garoto foi um grande pentagrama desenhado no piso. Falaram que era a estrela de Davi. Identificou também que havia fora a família dele outros 3 homens vestidos completamente de branco. Um dos homens mandou ele se ajoelhar no centro do pentagrama e que ele deveria fazer alguns juramentos. A criança, o menino? Horácio, na época, não sabia ao certo, mas hoje ele compreende que aquilo se tratava de um pacto com alguma entidade demoníaca. Tipo, você ajoelha aqui, ninguém fala o que tá acontecendo. Você acabou de fazer um pacto. Tipo, eu não sei, eu tô sabendo, fiz. Assim, joga a pessoa lá sem saber que tá fazendo pacto. Aí ela faz sem saber. Bom, que era um pacto com alguma entidade demoníaca. Ao se ajoelhar no centro da estrela, um dos homens proferiu algumas palavras e pediu para ele confirmar o juramento. O homem disse: Horácio, você amaldiçoa a Deus e quer viver para servir tal entidade? Eu não vou mencionar o nome da entidade. Isso ele está falando aqui, ele não mencionou mesmo, não sei qual é.
e viver para servir tal entidade? E se você aceitar, peça o que quiser e lhe será dado, e você prosperará. E Horácio respondeu: não aceito, eu não quero fazer isso. Diante da negativa de... Mas por que fizeram isso com o menino? Se já não queria, não sei o quê, por que fizeram ele fazer um pacto? Diante da negativa de Horácio, os 3 homens se alvoroçaram e, em vez de abençoar, amaldiçoaram o garoto. Um deles disse assim: assim como o rabo do burro cresce para baixo, assim será a tua vida. Nunca prosperará, nunca terá nada teu. Serás como um mendigo. Falou o homem. Logo depois retiraram o garoto e trouxeram a irmã dele. Ao fazer as falas, as mesmas falas, a criança fez o juramento como eles queriam. E depois perguntaram para ela o que ela queria ser. Então ela disse que queria ser médica. Disseram que assim como o desejo dela seria cumprido, isso seria cumprido. E ela seria muito próspera. Assim também fizeram com o irmão mais novo, que também pronunciou o juramento e escolheu ser engenheiro. Terminada a reunião, retornaram para casa e a partir daquele dia Horácio nunca mais participou dessas reuniões. A família o rejeitava cada vez mais. A vida era um inferno. O padrasto não perdia a oportunidade de difamar o garoto. Quando Horácio fez 18 anos, logo após o dia de seu aniversário, o seu padrasto o mandou embora de casa. E ao procurar a mãe, foi surpreendido com a mesma afirmativa. Vendo que ali nunca houve lugar para ele e que não tinha mais opções, saiu com a roupa do corpo para morar na rua. Passado um dia inteiro sem ter um lugar para se abrigar, ele começou a sentir fome. Foi quando lembrou que a única pessoa que poderia ajudá-lo seria a avó. Afinal, foi ela quem o criou. Chegando na casa da avó, bateu palmas e quando ela o recebeu, estava acompanhada da filha, no caso, a tia de Horácio, que ao falar que havia sido expulso de casa pela própria mãe, pediu para a avó se poderia morar com ela. Imediatamente, a avó disse que não. Surpreso, Horácio pediu apenas para que lhe desse um prato de comida, então. Afinal de contas, ele estava com muita fome. Foi aí que sua avó disse que não tinha nada, nem para elas, quem dirá para ele. Nessa hora, sua tia deu uma grande gargalhada de deboche. Uma risada que até hoje é cravada na memória de Horácio. Sem mais o que fazer ali, o rapaz entendeu que da família ele não poderia esperar nada. Foi aí que procurou um banco na praça e ali passou a noite. No outro dia, já com muita fome, começou a pedir nas paradas de ônibus, nos sinais de trânsito, sem conseguir ao menos um dinheiro para o pão. Foi então que viu uma senhora que vendia sopa em uma barraca na praça. Chegando para aquela senhora, ele pediu para ela um pouco de sopa para saciar a fome dele. A senhora lhe deu um pouco de sopa com um pouco de farinha e foi o que amenizou a fome. A senhora também disse que todos os dias ela vendia sopa naquele local e que se ele fosse lá no final das vendas, sempre sobrava o caldo e ela daria para ele com um pouco de farinha. Foi a salvação para Horácio. Assim, pelo menos, ele não passaria totalmente fome. Apesar de morar na rua, Horácio nunca se envolveu com drogas nem bebidas. Na cabeça dele, sabia que se ele se envolvesse com isso, seria um caminho sem volta. Na rua, por várias vezes, ele viu jovens perdendo a vida e se autodestruindo por conta dos vícios. Com o passar dos dias, o rapaz começou a aprender estratégias de sobrevivência na rua. Várias vezes batia na porta das pessoas procurando qualquer tipo de serviço braçal, como capinar um terreno, limpar algumas valas, jogar lixo e outras coisas. Isso trazia uns trocados e dava para comprar alguma coisa para comer. Com esse tipo de serviço, havia um senhor que morava em uma casa muito bonita, que sempre pedia para que ele limpasse a frente de sua casa. Certo dia, esse senhor chamou Horácio e lhe propôs um negócio.
Horácio, empolgado, já pensou que era algum emprego. Porém, tratava-se de uma grande missão. Uma missão inusitada, mas que ele deveria fazer. Era inusitada, mas que ele deveria fazer. Caso aceitasse, porém, nunca deveria perguntar o porquê do serviço. Ixi, já vê essas coisas. O Senhor perguntou o que ele mais queria na vida, que poderia fazer o pedido. Horácio respondeu que queria apenas uma refeição diária, que tudo o que queria era poder se alimentar melhor, sem as humilhações constantes que passava para isso. O Senhor então o levou a um lugar um pouco distante dali e mostrou-lhe uma casa de 2 andares, uma casa tombada de patrimônio histórico, e deu-lhe a missão de derrubar e destruir a casa completamente. Porém, certamente a polícia iria querer prendê-lo, e ele deveria se fazer de doido, se retorcer, fingindo ataques de loucura, e enquanto ele estivesse fazendo esse serviço, todos os dias chegariam refeições para ele. E como parte do acordo, ele deveria fingir que em hipótese nenhuma conhecia o proprietário do imóvel. Assim foi feito o trato. Horácio procurou um ferreiro com o qual tinha feito amizade e pediu para ele dar um pedaço de ferro a ele. Com esse ferro, ele começou o trabalho. Passou meses nessa labuta e durante esse período os vizinhos denunciaram à polícia que veio ao local e assim como o homem havia lhe orientado, assim ele fazia, fingia ataques de loucura. Certa vez, o proprietário do imóvel, cercado de policiais, chegou ao local e perguntou o que ele estava fazendo ali. E ele disse que não sabia. Perguntaram se ele tinha documentos pessoais, mas nada encontraram de informações. Afinal, Horácio não tinha documentos. A polícia bateu muito nele e lhe colocava para fora daquele lugar, mas no outro dia ele voltava. Quando a destruição da casa começou a ser bem visível, as pessoas começaram a furtar materiais da casa. Fato esse que contribuiu para a depredação, né, do imóvel e também ajudou para dar fim às evidências. Ao passar de longos meses, quase um ano, a demolição foi finalizada. As refeições chegavam ao local. Por conta disso, todos os dias, no horário de meio-dia, Horácio permanecia no local por conta do alimento. Certa vez chegaram ao local um homem de meia idade, o qual Horácio nunca tinha visto na vida. Esse homem estava acompanhado de 4 guarda-costas e ele deu ordem aos capangas para baterem em Horácio. O rapaz apanhou tanto. E a pergunta que o homem fazia era se ele tinha feito a destruição da casa a mando do proprietário. Se ele conhecia o tal homem. Horácio negou tudo, disse que nunca ouviu falar naquele nome e que ele era doido, né? Não sabia o que fazia. O homem disse o nome do proprietário. Ana, eu não... Claro, né? Ele falou, não vou falar o nome do homem para preservar a identidade. Sim. E disse que era um homem muito poderoso, muito rico. Que se Horácio quisesse, poderia arrancar muito dinheiro dele. Porém, Horácio permaneceu em seu posicionamento. Bem, ao passar por essa situação, o rapaz saiu do local e continuou a frequentar a praça onde outrora residia, visto que não tinha residência. Que ao passar algumas semanas estava o rapaz, que agora com 19 anos de vida, estava ele deitado no banco da praça, quando um carro importado preto parou próximo dele e ao baixar o vidro da janela traseira, um homem barbudo de terno preto bem alinhado pediu para ele entrar no carro. No momento ele ficou com muito medo, mas depois pensou que não tinha nada para ser roubado, né? E pelo impulso entrou no carro. Dentro do carro o homem não falou nada e ele também não perguntou. Ao chegar ao destino,
viu que era a casa daquele velho senhor que lhe dera a missão da destruição da casa. Ao adentrar a casa, percebeu que em uma sala enorme havia aproximadamente uns 7 homens envoltos em túnicas e capuz marrom, dificultando a visão para identificá-los. Então Horácio foi colocado sentado em uma cadeira no centro e os homens ficaram em um círculo ao redor dele. Os tais homens proferiram palavras que Horácio mesmo não sabia, parecia uma língua desconhecida. Nesse momento, o rapaz teve muito medo. Na cabeça dele, imaginava que tratava-se de uma seita pagã e que ele seria oferecido em sacrifício vivo, ou que seria uma quadrilha de tráfico de órgãos. O fato é que, de qualquer maneira, ele estaria perdido. Mas também foi entrar no carro do desconhecido. Não é só dinheiro que vale na vida, não. O principal é a vida, meu amigo. Finalizando o cerimonial, um dos homens retirou o capuz e ele o reconheceu. Era o tal do velho que tinha feito a proposta da destruição da casa. Esse senhor pediu para que o acompanhasse ao seu escritório. Gente, aquela casa era um sonho. Sabe, coisa de novela, coisa de filme? Ele nunca tinha imaginado tanto luxo. O velho deu alguns conselhos esses que Horácio levou para a vida. O senhor falou que era maçom e disse: eu te testei e você passou em cada teste, demonstrando integridade e lealdade. Mesmo você não tendo nada, nunca demonstrou ganância. Desta vez, eu acho, eu vou te abençoar. Te direi 4 palavras que são palavras código, e ao pronunciá-las para as pessoas certas, a sua vida vai mudar. Ana, eu não vou falar as palavras, tá? Não é para falar mesmo. Você vai procurar um homem que trabalha em um determinado órgão público. Esse homem é o secretário desse órgão. Ele te encaminhará para um grande trabalho e você irá ganhar muito dinheiro. A partir de hoje, a sua vida mudou. Mas eu tenho alguns conselhos. Nunca ajude qualquer pessoa. Existe a lei do retorno. Tem muitas pessoas que estão pagando as consequências de tudo o que fizeram no passado. E se você ajudá-las, irá trazer um karma para a sua vida e perderá tudo. Se você quiser ajudar alguém e tiver dúvidas, me procure que eu te auxiliarei. Guarde dinheiro. Quem guarda, tem. Quem não guarda, nunca terá nada. Hoje você não tem nada e sobrevive. Se você recebe R$1.000, guarde 300. O homem, quando vai montar um negócio próprio, existem 2 sentimentos que o impedem de prosperar. O primeiro é o medo. O medo é o sentimento que faz com que o homem não consiga ultrapassar os seus limites. O segundo é a avareza. Quando você consegue vencer o medo, deve ter cuidado para não ser avarento. A avareza faz as pessoas mesquinhas e desprezíveis e nos afastam do verdadeiro sentido de ser próspero. Você vá e procure esse homem e diga as palavras que eu te falei. Bom, Horácio, no outro dia, estava no tal órgão público e procurou falar com o tal homem. Porém, sua secretária, não sei, impôs muitas dificuldades. Mas o rapaz disse o nome do senhor ao qual lhe havia encaminhado e depois de muita insistência a secretária foi até a sala de seu chefe e ao mencionar o nome do tal senhor, imediatamente pediu para que ele entrasse. Ao recebê-lo, perguntou de onde conhecia aquele homem. Porém, o jovem proferiu as tais das palavras secretas. Acreditam que imediatamente, como num passe de mágica, tudo mudou. O homem o recebeu como um ente querido. Posso dizer que como um filho. Disse que ele estava em casa e que tudo seria transformado em sua vida. Esse homem cuidou de mandar fazer imediatamente
todos os documentos de Horácio e no outro dia já o levou para outra cidade onde tinha uma grande obra. O homem perguntou o que mais ele queria. Disse que queria então um lugar para dormir e as refeições diárias. Ele disse que nunca mais Horácio se preocuparia com isso. Disse que iria trabalhar e ao findar da obra teria dinheiro para organizar sua vida. Acabou? Fim? Assim, no seco mesmo? Eu descendo aqui para ver o resto do relato. Bom, então vamos nós aqui tirar as nossas conclusões. Tá, já acabou no susto. Acabou mesmo? Tem parte 2? Enfim, mas assim, beleza, então entendemos, né? A história que ele foi super rejeitado ali na família e por mais que ele teve, que nem eu também tava pensando nisso, a hora que aquele homem falou, ó, tem uma missão pra você, você vai destruir, você vai correr o risco de ser preso, você vai fingir de doido, você não sei o que lá, você pode pedir qualquer coisa pra você fazer esse serviço. Aí ele pede um prato de comida por dia só. Meu, já, né? Pede uma casa pra morar, um lugar assim, né? Ah, então eu quero uma casa e um emprego. Aí ele pediu só os pratos de comida e acabou arriscando tudo e não sei o que, acabou, né? Ficou por isso. E aquele pessoal do pacto? O que eles iam ganhar? Porque eles não iam fazer isso do nada, né? Eles queriam uma alma, é isso? Queriam mais uma alma. E eles iam ganhar isso daí, uma alma com esse pacto aí dessa criança, né? E os outros, os irmãos lá dele, como será que estão na vida? E então tudo isso no fim, tudo não, né? A parte do senhor lá que ele cortava grama e tudo, o cara observou, fez esse mega teste com ele aí para que ele entrasse aí, no caso, entendi, pra maçonaria, é isso? Olha, gente, eu não sei, tá? Eu não sei como que acontece, o que acontece, eu sei de histórias que chegam aqui pra mim, em relação a convites aí pra maçonaria, talvez tenham vários tipos, eu não sei, porque eu já escutei de várias formas, mas então, concluímos que ele conseguiu, né, mudar de vida, conseguir um bom cargo, porque ele, né, se mostrou ser uma pessoa confiável, íntegra e honesta, né? Então, por isso ele teve essa chance e acredito que ficou bem. Teve tranquilidade na vida a partir de então, não precisou nunca mais se preocupar onde iria dormir ou o que iria comer, né? Tem um bom trabalho e deu tudo certo no final. Gente do céu, mas eu fiquei de cara com esse povo fazendo pacto, põe a pessoa lá pro meio e falar, e amaldiçoaram ainda, não vai dar alma, então vai ser assim, o teu... Que tô fazendo nada aqui? Do nada vem me botar no meio de uma roda e falar pra eu falar essas coisas? Não vou falar, fez muito bem. Ai, gente do céu, eu fico de cara com essas coisas. Jura mesmo que do nada a galera faz uns pactos assim? Uns negócios, você vai ser próspero, aí não quero. Então você vai se ferrar. E realmente, tudo deu muito, né? Deu ruim muito na vida dele e depois apareceu esse senhor aí que o ajudou. Muito interessante, pessoal. E vocês, o que acham? Conhece alguma história parecida? Conta pra gente. Vai comentar, que seja com respeito, por favor. Ok? E este foi o relato de hoje. Espero que... Cadê, meu Deus? Espero que tenham gostado. E a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!